Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Eu queria que a gente analisasse, então, o que representa, né, a entrada de forma mais incisiva do Hezbollah. Eu acredito que, aí você vai me corrigir se eu estiver errado, que seja a entrada mais dura do Hezbollah nesse conflito, mais direta, desde que a gente teve aquele outubro passado, né, quando esse conflito foi iniciado. Como é que você analisa esses últimos acontecimentos aí? Boa noite, Raquel. É uma satisfação poder estar de volta e compartilhar um pouco das informações. A comunidade de países estava bastante ansioso, porque aguardava a resposta prometida pelos grupos do eixo de resistência, os Houthis, que vêm do Iêmen, o Hezbollah ali do Líbano e os grupos que têm apoio do Irã no Iraque, na Síria, além do próprio exército iraniano, porque no mês passado Israel lançou alguns ataques, segundo eles, para evitar um contínuo escalonamento, cortando lideranças de diferentes desses grupos. E, portanto, os grupos, prometeram responder duramente a Israel para dar, de alguma forma, uma sensação para o seu povo que não ficaria impune e que, diante essa intimidação de ataque, Israel não voltaria a realizar esses ataques. Passado mais de um mês e nada acontecia, portanto, Israel acusa que percebeu esse início da resposta do Hezbollah e preventivamente atacou essas bases no sul do Líbano, dizendo que destruiu mísseis. O Hezbollah, por outro lado, diz que não, que o seu poder de fogo segue intacto e, na sequência, fez essa barragem aí de 300 lançamentos de catiúcias, mostrando que, de fato, pelo menos mantém alguma capacidade. E depois, numa segunda leva, lançou drones. Esses é que eles dizem que foram muito bem sucedidos e teriam atingido os alvos. Como Israel pôs censura e sigilo absoluto de imagens, fotografias e vídeos do que aconteceu domingo e hoje, a gente tem que confiar apenas na palavra do exército israelense, que conseguiu abater e que não teve nenhum dos seus alvos prejudicados. Do outro lado, o Hezbollah considera que já honrou, por assim dizer, a morte do seu comandante, mostrou para Israel a capacidade de afetar as suas bases militares e, de alguma forma, gritou vitória, porque o segundo lance de ataques de Israel voltou a ser apenas na fronteira, bem próximo à fronteira do Líbano com Israel. Portanto, aquela prática anterior de pequenos ataques, não mais do que 5 quilômetros da fronteira. Então, agora é aguardar se de fato isso vai ser visto como um escalonamento de Israel e se eles vão conduzir com aquilo que alguns dos ministros desejam, uma invasão do Líbano para garantir que não tem nada abaixo do rio Litani a intimidar a existência de Israel. Portanto, para esvaziar essa região, no mínimo, de combatentes do Hezbollah, mas também da população libanesa. Como é que os aliados principais envolvidos, né, digamos assim, Irã, outros países ali da região, têm se manifestado em relação a esses episódios? O que é que você tem acompanhado sobre essa entrada? Os Houthis agradeceram, disseram parabéns pelo Hezbollah e disseram que seguem à disposição se precisarem dar apoio caso Israel lance um ataque mais severo e que vão continuar com seus ataques no mar Mediterrâneo. Esse final de semana eles destruíram um petroleiro, imagens realmente amedrontadoras, né, desse poder destrutivo. Por outro lado, o Irã, que é acusado pelo Ocidente de ser financiador de todos esses grupos, disse que ainda não considera que está satisfeito pela morte dentro do território iraniano do líder do Hamas, negociador do Hamas, no dia da posse do recém-empossado, lógico, né, presidente iraniano, e que, portanto, precisa fazer essa resposta, mas que deve fazer no seu tempo. Analistas militares dizem que isso deve acontecer apenas em outubro, por dois motivos. Primeiro, porque ele está coordenando com China e Rússia um incremento da sua capacidade defensiva, caso Israel lance um ataque preventivo, uma resposta ao ataque que o Irã fizer, ele ter capacidade de resistir. E, em segundo lugar, porque ficaria mais próximo à eleição dos Estados Unidos, criando todo um clima prejudicial a Israel, já que o governo Biden, para não fazer com que a sua aliada, Kamala Harris, perca a eleição, não estaria disposto
disposto a responder junto de Israel no ataque massivo ao Irã. É aguardar por agora, Raquel, mas por enquanto a ideia é essa, que cada grupo é autônomo e toma as suas posições unilateralmente no seu tempo e na medida que considera razoável. O Irã diz que vai atacar ainda.